Olá pessoal, de volta aqui pelo canal Júnior Naturezando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje mais um vídeo sobre cactos e já aproveito para pedir para você aí que está me assistindo, para que caso goste, não se esqueça de deixar aquela curtida, comentários também são sempre bem-vindos. E é isso, bora para o vídeo. É Natal, pessoal, dia 25 de dezembro e eu aqui gravando o vídeo para vocês. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês assim como que eu cuido aqui dos meus cactos, tá? Lembrando, já disse em outros vídeos, mas sempre bom estar deixando bem claro, né? Que eu não sou nenhum especialista no assunto, eu não sou botânico, nada disso. Sou apenas um apaixonado por natureza e que tem alguns cactos, né? O meu canal é sobre natureza em geral, mas até então o foco realmente tem sido os cactos. Pretendo sim, daqui a uns tempos, estar trazendo conteúdo mais diversificado, não ficar focado só nos cactos. Claro que estarei sempre mostrando, porque sempre no cultivo tem alguma novidade. É uma florzinha que abriu, é um cacto que apodreceu, é um cacto que está ficando bonito, está se desenvolvendo mais, está chamando atenção. Então sempre tem novidades para serem mostradas. Bom, mas no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu cuido aqui deles, né? Quais insumos que uso. Enfim, um resumão do tratamento que eu dou aqui para os cactos. Vou começar já falando sobre adubação, pessoal. Mas antes eu quero explicar uma coisa, principalmente para quem está começando agora, sobre as flores de cactos. Quem está começando agora no cultivo dos cactos, muitas vezes não sabe que essas plantas têm época certa para produzirem suas flores, inclusive hora certa para que desabrochem, né? Porque tem cacto que a flor desabrocha logo cedinho, outras flores desabrocham à tarde, tem cactos de flores noturnas, vai depender muito da espécie. Porque assim, quando a gente coloca vídeos mostrando flores, quem está começando e vê, fica até admirado, dizendo, nossa, por que meu cacto nunca dá flor e o seu está sempre com flores? Mas é o seguinte, pessoal, claro que eu estou agora, nesse exato momento, conversando com aquelas pessoas que estão começando agora no cultivo dessas plantas, tá? Quem tem plantas já em casa, que é experiente no assunto, é óbvio que isso daí já está cansado de saber, né? Mas quem está começando, muitas vezes não sabe. Para quem pretende ter cactos, pensando exclusivamente nas flores deles, eu acho que nem adianta ter, porque na maior parte do ano eles estão sem flores. E cacto também tem a época certa para florescer. Por exemplo, essa espécie que vocês estão vendo, Mammillaria marxiana, teve sua florada no começo da primavera, agora já está totalmente sem flores, agora só no próximo ano, tá? Então o cacto tem época certa do ano para florescer, o horário certo do dia para florescer também. Alguns têm flores noturnas, como é o caso desse daí, que é um Echinopsis. A flor só abre à noite, no dia seguinte pela manhã já está se fechando. Aí essa Mammillaria abre as florzinhas logo pela manhã, antes da hora do almoço também já estão se fechando. Então é o que eu disse, na maior parte do tempo os cactos estarão sem flores. Tem cacto também que demora para florescer, pois precisa ficar totalmente adulto. São raras exceções como essa, Ginocalicium, esse sim, é bem florífero. Então é o seguinte, pessoal, para estimular a florada, eu aconselho isso aqui, ó. NPK 414-8, tá? É muito bom para estimular a florada, tanto de cactos quanto de outras plantas. Para cactos, a gente tem que ficar atento à fórmula. O NPK é o seguinte, nitrogênio, o primeiro número que aparece é nitrogênio, fósforo e potássio. Então sempre primeiro número referente a nitrogênio, segundo fósforo e o terceiro aí é o potássio. A gente pode ver que o fósforo é o númerozinho que está maior aqui, né? Então para cactos a gente tem que evitar usar adubos que tenham muito nitrogênio, tá? Então sempre que você for comprar um NPK para cactos, observe a fórmula. Se aqui tiver maior do que esses números seguintes, não compre, tá?
não é legal para cactos nem para suculentas. Então, para ajudar na florária e também para fortalecer a planta, né? 4-14-8, excelente. E tem também os adubos específicos, né? Os fertilizantes específicos para esses tipos de plantas, pessoal. E reparem que é a mesma coisa, né? O primeiro número, que é o nitrogênio, tem que ser menor do que os demais, tá? E um outro detalhe, a adubação, eu acho que deve ser feita no máximo uma vez ao mês. Uma tampinha dessa para 1 litro de água, ou então, sempre que a gente compra, é bom estar lendo, né? O rótulo para ver aí, porque pode mudar de marca para marca. Mas eu acho que uma vez por mês é o suficiente. A gente tem que pensar o seguinte, os cactos são plantas de ambientes áridos, né? De solos bem pobres em nutrientes. A gente no cultivo que inventa essa coisa de ficar nutrindo as plantas e tal. Então acho que uma vez por mês é o mais do que o suficiente. E voltando a bater naquela teclinha, né, que eu sempre comento nos meus vídeos, em que eu comparo um cacto a um peixe num aquário, ou a qualquer ser vivo dentro de um aquário, né? Onde tudo é mais resumido, pessoal. Então a gente tem que ficar atento a todos os detalhes. E aqui a mesma coisa. Uma tampinha para 1 litro d'água. Agora é o seguinte, essa marca aqui, a Forte, no rótulo está escrito para fazer adubação a cada 15 dias. Uma adubação quinzenal para cactos. Eu não sei se é muita coisa. Então a adubação uma vez ao mês. Não usar fertilizante rico em nitrogênio. Olhem aí o botão do Ginocolismo, pessoal. Esse tem um botão bem rosadinho, escuro. Mas estou mostrando só pelo seguinte. Acabamos de falar de adubação que eu faço aqui, né? Para finalizar o assunto aí das flores de cactos. Para quem quer cacto florido mesmo, por um tempo maior no ano, tem que ser essa espécie aqui, o Ginocolismo Mihanovic, que se tornou um cacto bem popular. E eles são bem variados em termos de cores, né? Porque é um cacto normal, vamos dizer assim. Aqui já tem o variegata e pode ser encontrado em diversas tonalidades, de padrões diferentes, cores diferentes. Então, para quem quer cacto bonito e com flores numa maior parte do ano, tem que ser o Ginocolismo Mihanovic mesmo. Porque a maioria das outras espécies, na maior parte do ano, estarão sem flores, né? Aí uma outra dúvida que as pessoas têm, né, principalmente agora, nessa época, que é a época de chuva, é em relação à água. E aí, cacto pode tomar chuva ou não pode? Os meus estão no quintal, né? Na verdade, eu tenho em 3 partes da casa, eu tenho cactos. No corredor, aqui no quintal, na sacada. E é o seguinte, pessoal. Poder pode, mas aí o substrato tem que ser um substrato muito drenável, bem soltinho, para que ajude um pouco na coisa, né? Se usar vaso de barro, melhor ainda, que seca mais rápido. Mas eu penso da seguinte maneira: se a chuva for constante, forem vários dias de chuva seguidos, né? Aí não é legal, que aí pode apodrecer a planta pelo excesso de umidade, né? Porque em vaso é tudo mais resumido. Mas se a chuva for de um dia e tal, e a terra já estiver bem seca, beleza, não tem problemas. É até bom porque a chuva dá uma hidratada legal nas plantas e tal. Água de chuva é água de chuva, né? Mas se for aquela chuva de 2, 3 dias contínua, aí já é complicado. O que eu faço aqui? Como eu tenho poucos cactos, eu acabo recolhendo quando eu sei que vai chover muito. Se eu sei que vai dar uma chuva que não é aquele temporal violento, eu deixo aqui. Claro, se eu não tiver regado ainda a planta, né, se a terra estiver bem seca, eu deixo tomar chuva. Eu acabo fazendo até bem para eles. Mas o certo mesmo é a pessoa ter uma cobertura aí, para proteger do excesso de chuva, né, do excesso de umidade, que acaba matando as plantas.
Alguns cactos, que nem este rabo de macaco, que é um cacto pendente, uma planta originária da Bolívia e tal, ela até gosta de chuva. Ela não é um cacto que precisa de solo tão seco que nem os cactos que a gente costuma ter, né? Então essa espécie aqui é uma exceção, né, no mundo dos cactos, que ela gosta até de um solo mais molhadinho e tal. Claro que excessos nunca são bons para esses tipos de plantas, né? Mas é um cacto que realmente não precisa ter uma terra tão seca e tal. Então aqui toma chuva, tá? Agora, em relação às regas, pessoal, é o seguinte. As regas dos meus cactos, estou mostrando esse daqui, mas não estou me referindo a essa espécie, tá? Então assim, eu só vou regar os meus cactos quando a terra estiver totalmente seca. É complicado dizer de quanto em quanto tempo. Por exemplo, eu poderia dizer que a rega tem que ser semanal. Mas e se chove, pessoal? E se a planta tomou chuva naquela semana? Aí sem regas, né? A rega só deve ser feita mesmo quando a gente observa que o substrato está totalmente seco. E é o que eu sempre digo, né? Viu que está totalmente seco? Também não precisa estar regando no ato a planta. Pode deixar mais uns 2, 3 dias com a terra bem seca, tá? Claro, isso se a planta já não estiver ficando desidratada. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, verificando como que a planta está. Vira e mexe, me perguntam aqui no canal que substrato que usam nos cactos. Eu já tenho um vídeo mostrando. Inclusive, quem quiser estar vendo o vídeo, é só procurar na playlist que vocês encontrarão. Mas, resumidamente, não quero ficar batendo na mesma tecla, porque como eu acabei de dizer, tem vídeo já específico para esse tema no canal, né? Uso o substrato daqueles normais, usado para qualquer tipo de plantas, mas com um detalhe, sem humus de minhoca. Tem quem use, mas eu não gosto de usar humus de minhoca em vasos de cactos, eu não acho legal. Então, um substrato que não tenha humus de minhoca, um substrato pobre em matéria orgânica, tá? É o que eu uso. Aí vai uma parte desse substrato com uma parte de carvão vegetal, daqueles que vêm triturados, né? Qualquer garden center vocês podem estar encontrando. Uma parte também de casquinhas de arroz carbonizadas, também se encontra à venda nesses gardens. E uma parte de perlita expandida. A perlita expandida é aquela bolinha branca que parece isopor. Não é isopor, tá? Para quem não sabe, não é isopor. É um mineral de origem vulcânica que ele é super aquecido. Ele recebe um tratamento térmico, vamos dizer assim, né? Que ele fica expandido, ele fica realmente como se fosse um isopor, mas não é isopor. Então, carvão vegetal, perlita expandida, casquinhas de arroz carbonizadas e um substrato. Daí são partes mais ou menos iguais, tá? Claro, também vai depender do tipo de cacto. Isso, eu tô falando para esse tipo de cactos aqui. Mas se for um cacto daqueles de grande porte, tudo, aí não precisa também fazer um substrato desse tipo, né? Então são esses 4 insumos que eu uso. É só misturar muito bem e estar usando para plantar os seus cactos. Eu fui lá pegar, pessoal, para mostrar aí para quem não conhece, né? A tal da perlita expandida. Olhem só como parece com isopor, né? Tanto que muitas vezes é confundida por isopor. Mas é a perlitinha aí, olha aí. Voltando a lembrar, é um mineral de origem vulcânica, que ele é super aquecido e ele fica assim. Então a gente mistura até ao substrato, né? Para ajudar aí na drenagem. A terra acaba ficando mais fofinha, mais soltinha com o uso da perlita. Aí um problema que acaba sendo relativamente comum no cultivo de cactos, que é o fungo ferrugem. Muitas vezes quem está começando, obviamente, né, vê essas pintinhas aqui no cacto e pode até pensar que são cochonilhas de carapaça, porque às vezes são parecidas até, mas não. Isso aqui é o fungo ferrugem, pessoal. Esses são bem pequenininhos e eles estão praticamente secos já. E essa espécie de cacto, que é o Echinopsis subdenudata, famoso cacto dominó, também conhecido como cacto lua, cacto bola, são nomes populares que essa planta recebe, né?
Mas enfim, é uma planta muito propícia a pegar esses fungos. Então eu estou tratando eles. Fazem 2 semanas que eu não aplico, por causa do tempo, né? Eu sempre gosto de estar aplicando no final da tarde, que não tem sol e tudo mais. Mas aí acaba estando ventando ou garoando, eu acabo não aplicando. Então, para ajudar aí no tratamento da ferrugem, do fungo ferrugem nos cactos, eu estou usando a tal da cal da bordaleza, pessoal. Que é esse fertilizante mineral aqui. E o principal componente dele é o cobre. Aí também junto eles misturam enxofre e cálcio. Mas o forte mesmo aqui é o cobre. Então, além de dar uma nutrida nas plantas, ele também acaba tendo uma ação fungicida, tá? Então ajuda a controlar o ferrugem. Então é indicado para a prevenção que se use uma vez ao mês, que faça aplicação pulverizando sobre as plantas. Não é para dar aquele banho, para deixar a planta ensopada. É para que se formem como se fossem gotículas na superfície das plantas. Essa é a intenção. Uma vez ao mês para prevenção. Agora, se a planta já está com ferrugem, como os subdenudatas, os dois subdenudatas, estão com ferrugemzinho, né? Então eu estou fazendo a aplicação da cal da bordaleza semanalmente. Eu já pulei 2 semanas por causa das condições climáticas. Porque se estiver ventando muito não é legal, né? Que aí acaba indo na cara, né? Tudo mais. Mas, enfim. Uso semanal para plantas que já estão com problema. Agora vejam bem, pessoal. Está com bastante ferrugens, mas pontos bem pequeninos. Agora, se a planta estivesse já comprometida, não estaria adiantando nada, né? Aí teria que usar um fungicida mesmo, mas aí é um negócio mais forte ainda. Tá, eu nunca usei fungicida, até por medo de estar fazendo aplicação, né? Porque é químico, né, pessoal? Então tem que ter um certo cuidado para estar manuseando, para estar fazendo a aplicação. Então a cal da bordaleza é tóxica, sim, mas de baixa toxicidade. Então tem que se tomar alguns cuidados na hora de fazer a aplicação, é claro, né? Mas é um negócio mais leve do que um fungicida propriamente dito. E uma outra coisa tão importante quanto a adubação, quanto a rega, né, pessoal, é a questão da luminosidade. Os cactos não devem ser mantidos em ambientes internos. Eles necessitam de muita luminosidade natural, de sol. O ideal é que peguem em torno de 4 a 6 horas de sol por dia. No mínimo 4 horas, né? Agora, eu tô falando para vocês isso que é o certo. Mas aqui não chega a pegar essa quantidade de sol. Mas é necessário pelo menos algumas horas de sol ao dia. Porque senão a planta acaba se estiolando, crescendo alongada, melhor dizendo, né? Acaba dando fungos. Se a gente tendo os maiores cuidados acaba pegando fungos, cochonilhas, imagine só se a gente deixa a planta no local sombreado e tudo mais, não dá certo. Então é isso, pessoal, finalizando mais um vídeo aqui pelo canal Júnior Naturezando. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.